Muito obrigado. Eu não resisto a alguns comentários àquilo que eu vi e depois vou colocar novas questões. Eu julguei, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que os impostos eram o preço da civilização. Era o preço de termos uma educação pública gratuita, era o preço de termos um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. Eu achei que era isto, mas posso concluir que não. Agora, há uma coisa que eu não resisto também a dizer do ponto de vista económico, é que ir para além da Troika, quando existe uma recessão e uma política procíclica que agrava a recessão, como aconteceu em 2012, não tem nada a ver com ir para além de uma meta de um déficit, umas décimas abaixo, em período de crescimento, com uma política orçamental contracíclica corretamente implementada pelo Governo, como foi sublinhada pela doutora Teodora Cardoso. E, portanto, falemos de economia, falemos de políticas no contexto em que elas foram implementadas. E, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, investimento público, então nós prevemos um aumento de 32,7% em 2018, que aliás o Conselho de Finanças Públicas diz até que há aqui um risco de não ser tão acentuado. Agora dizer que desistimos do investimento público quando a trajetória que é apresentada é muito otimista, não vejo como. Mas eu vou dirigir, é para isso que está cá o Conselho de Finanças Públicas. Eu queria alertar o Conselho de Finanças Públicas, não sei se têm isso presente todos os membros, que este ano, no final do ano, penso eu, vai ser revisto o objetivo de médio prazo para todos os países, inclusive Portugal. O objetivo de médio prazo foi subido de menos 0,5 para mais 0,5 do PIB potencial. Estamos a falar em 0,75. Isto é um esforço muito significativo para um país que teve um período de austeridade atrás. Nós estamos a falar de um país qualquer, imaginário, que viveu muito bem nos últimos anos. Estamos a falar num país que teve uma elevadíssima taxa de desemprego, que teve muitos jovens que emigraram para o exterior. E a questão é que isto é feito ao abrigo de um vademecum sobre o programa de estabilidade, que até tem erros matemáticos, que são identificados num livro que eu e um colega publicámos há pouco tempo, tem até erros na formulação algébrica da fórmula, mas independentemente da formulação algébrica que não está bem, a questão é saber se o Conselho de Finanças Públicas vai ou não vai, independentemente do seu mandato. Quer dizer, acho que isto é uma questão relevante, ou seja, qual é o nosso objetivo de médio prazo para Portugal? Vamos mantê-lo no mais 0,25 e obrigar a um esforço de ajustamento estrutural brutal nos próximos 4 anos? Este programa de estabilidade considera o atual objetivo de médio prazo. Mas há vários deputados no Partido Socialista, eu, o deputado João Galamba e outros, que acham que a regra mais importante das três, a regra de 1/20 de redução da dívida pública, a regra de menos 0,5 do saldo estrutural que está no Tratado Orçamental e está no Pacto de Estabilidade, e a regra, que não é uma regra, é uma interpretação de uma regra que está no vademecum, no Programa de Estabilidade e Crescimento, qual é que é a mais importante? É que para nós é a regra da dívida. Não é nem a do menos 0,5, nem sequer a do mais 0,25. E, portanto, eu gostava de saber sobre o Conselho de Finanças Públicas se vai ou não vai pronunciar sobre esta matéria, porque a nossa opinião é que se devia pronunciar. A outra questão, doutora Teodoro, de facto nós não podemos estar de acordo em relação a tudo, não é? Lei de Equipamento Orçamental. Os programas orçamentais, é bom lembrar a toda a gente, nomeadamente aos elementos que estão aqui novos e estrangeiros do Conselho de Finanças Públicas, já existem na lei portuguesa, na lei de equipamento orçamental, como sabe, a doutora, muito bem, há muitos anos. E nós fomos incapazes de o implementar. Eu tenho a ideia, mas confirma-me se é verdade ou não, que a Uniléu está a prever fazer uma conferência sobre programas orçamentais, também com o envolvimento do Conselho de Finanças Públicas. Eu acho que essa conferência é essencial que se faça, e não na altura em que estamos a discutir o Orçamento do Estado, ou antes ou depois. Porque nós não podemos, e aqui sou eu que coordeno o grupo de trabalho na COFMA da Lei de Equipamento Orçamental, de acompanhamento da Lei de Equipamento Orçamental. Ainda ontem tivemos aqui, respondendo ao deputado Cristóvão Crespo, que estava presente, o próprio Secretário de Estado, Hélder Reis, que foi quem estava Secretário de Estado na altura em que foi feita a lei, disse que o período era muito otimista, 3 anos para fazer esta reforma. De alguns países é feita em 7 anos e em 10 anos, isto não é feito em lado nenhum. Agora, a minha perspectiva em relação à Lei de Enquadramento Orçamental é a seguinte, e gostava de ter a sua reação. Sr. Presidente, eu não consigo falar assim, não... Deputado, continua a sua intervenção. Agora, depois de parar, é que efetivamente
Foi condicionado na intervenção. Eu não gosto de levar a voz. Sr. Deputado, o Sr. Deputado já estava a levar a voz antes. Vamos lá. Era por prevenção. Era por prevenção, não é? Eu já sabia o que vinha dali. Sr. Deputado, considerei mesmo que estava a elevar a voz dirigindo-se aos membros do Conselho de Finanças Públicas. É para se ouvir bem. Não, porque eu já sabia... Sr. Deputado, eu vou-lhe dar alguma tolerância, mas não muita, portanto, faça favor de retomar a palavra, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. A questão da lei de enquadramento orçamental. A minha perspectiva é esta e gostava de saber qual é a vossa perspectiva. A minha perspectiva é que nós não podemos esperar que esteja implementado o Sistema Nacional Contabilístico toda esta catedral que é a nova lei de enquadramento orçamental para avançarmos sobre os programas orçamentais. Porque se o fizermos, nem em 2025 nós temos programas orçamentais. E acho que há módulos e há artigos, e é esta a discussão que estamos a ter neste momento no Grupo de Trabalho de Lei de Enquadramento Orçamental, que podem avançar mesmo que outros não avancem. Isto é uma reflexão, eu não sei se vocês o Conselho de Finanças Públicas vai elaborar alguma coisa sobre isto ou não, mas seria muito útil em contexto, digamos, do debate sobre a Lei de Enquadramento Orçamental.